Graças a Deus. Nosso garoto propaganda está bem, né, gente? Ele foi direitinho. O amém mais forte que eu ouvi foi da esposa dele. Eu sempre pensei isso. Se minha mulher e minha mãe não gostar de mim, eu estou lascado. Né? Porque mulher e mãe tem que gostar de qualquer jeito, seja do jeito que for. Mas ele foi bem, tá bom, tá avisando direitinho. Esse momento tão importante do culto, né, são as oportunidades, como ele disse, para servir e para crescer. A igreja não pode ser vista só como culto. O culto é a vitrine, é o momento mais exponencial da igreja, onde a maioria das pessoas participam e onde pessoas que não têm, às vezes, nenhum vínculo com a igreja, com o cristianismo, mas estão buscando alguma coisa, eles vão no culto. Mas aquele que já nasceu de novo, aquele que é convertido a Cristo, ele deve entender que a igreja é um lugar onde ele deve se desenvolver espiritualmente e ajudar outros a se desenvolver. E daí as atividades. Não é programação como existe num clube ou em alguma outra instituição recreativa ou social. Não. As atividades da igreja têm o propósito de desenvolver fé, de desenvolver espiritualidade e de nos preparar para o nosso encontro com Cristo, que um dia todos nós teremos e precisaremos viver uma eternidade. E essa eternidade pode ou não ser com Cristo, depende da nossa postura nos dias de hoje. Cumprimento todos, quero que todos estejam desfrutando daquela paz que vem do Senhor e que transcende o entendimento e o sentimento. O apóstolo Paulo ele escreve que a paz de Deus guardará a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. A primeira palavra de Jesus, depois de ressuscitado, quando ele apareceu aos discípulos, foi essa: paz seja convosco. Imagine um momento daqueles discípulos conturbados, preocupados, assustados, amedrontados, pensando que talvez seriam os próximos a serem mortos. Jesus, ali foi alguns dias depois. Alguns dias depois da morte, de toda aquela situação apoteótica de prisão, julgamento, morte, escárnio público de Jesus. E todo o projeto dos discípulos parecia que tinha desmoronado. E eles estavam sob esses efeitos. E foi aí que Jesus apareceu ressurreto. E a primeira palavra foi essa: paz seja com vocês. Eles estavam conturbados, com toda certeza. E o que Jesus estava dizendo é que a paz que Ele dá transcende as questões dessa vida. Está acima das questões dessa vida. É possível, se você não experimentou isso, acredite no que eu estou lhe dizendo. É possível nos maiores conflitos da vida ter serenidade, ter tranquilidade, ter paz. É possível quando se vive a paz que vem do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor seja sobre vocês. A Tua glória seja manifestada em nossas vidas, sobre nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Eu vou usar 2 textos bíblicos para falar de um assunto relevante, muito importante, como tudo aquilo que nos propomos a falar em relação à nossa vida e que vem da fonte da palavra de Deus, o direcionamento e o norteamento. Quero falar sobre preocupação. Pergunta para o seu irmão se ele está preocupado com alguma coisa. Esse é um dos momentos de maior hipocrisia na igreja. Não estou preocupado com nada. Ainda mais depois do texto que o pastor vai ler, que foi lido no início do culto. Estou preocupado com nada. Geral? Quero hoje fazer uma reflexão com vocês de uma forma bem profunda sobre a questão da preocupação. Ela deve existir na nossa vida, ela não pode existir na nossa vida. Como nós devemos lidar com ela? Devemos negá-la? Devemos assumi-la? Devemos bater o pé por fé e dizer: não me preocupo com nada? Ou devemos olhar para uma realidade que traz tantas demandas e situações na vida que vem ocupar nossa mente e às vezes mexe com o nosso interior. A Bíblia é muito categórica sobre preocupação e, como eu disse, vou usar 2 textos. O primeiro deles
numa palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. E o segundo também uma situação onde Jesus está protagonizando a situação. A primeira é o texto que nós lemos no início do culto hoje, que está lá em Mateus capítulo 6. Eu vou novamente efetivar a leitura, mas não de todos os versículos. Eu vou ler apenas do versículo 31 a 34. Mateus capítulo 6, versículo 31 a 34. Veja, enfaticamente o Senhor diz: portanto, não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, quando diz aqui não com que comeremos, beberemos, com que nos vestiremos, ele está dizendo não se preocupem com as coisas essenciais. Não limite a lista a comer, beber e vestir, mas com aquilo que é essencial. Mas tome cuidado, porque hoje, para muita gente é essencial ter o WhatsApp. Para muita gente hoje, essencial são coisas que não são essenciais de fato, como ter o streaming Netflix ou Prime Video ou qualquer coisa desse tipo. Então, vamos pensar de uma forma coerente. Tudo que é essencial. O Senhor diz, não se preocupem com as coisas essenciais, porque quem não é crente, ou seja, os gentios, quem não tem fé, é que procuram estas coisas. Pergunta para o seu irmão, você se preocupa com algumas coisas ou não? Aperta ele aí, que ele vai te apertar também. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Agora nós vamos olhar um exemplo de comportamento de duas pessoas numa situação, não é parábola, é uma situação real em Lucas, capítulo 10, também outro texto muito conhecido. Lucas 10, versículos 38 a 42. Duas irmãs recebem Jesus em casa, Marta e Maria, vocês já sabem desse texto. Quando eles seguiam viagem, versículo 38 de Lucas 10, quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Pergunta para o seu irmão, você anda preocupado, irmão? Você anda preocupada? O nosso senso cristão já está respondendo, eu descanso no Senhor. Tá bom. Vamos ver se você descansa mesmo no Senhor. E vamos ver se você pode ou não se preocupar. Vamos ver se você deve ou não se preocupar. Vamos ver se é normal se preocupar. Pai, nós pedimos graça, pedimos direção, pedimos revelação da Tua palavra para que esse momento seja produtivo para a nossa espiritualidade, para a nossa fé e para o nosso testemunho cristão. Em nome de Jesus. Amém. Não se preocupem. Nesse texto de Mateus que nós lemos, 3 vezes o Senhor diz isso. Não se preocupem. Ele diz 3 vezes de forma explícita, clara, usando essas palavras, e depois mais algumas vezes de forma implícita no contexto das palavras que ele usa. Ele fala algumas coisas, mas sempre no sentido de não se preocupem. E todo mundo aqui sabia disso. Quantos sabiam disso, digam amém. Retiro o que eu disse. Nem todo mundo aqui sabia disso. Nem todo mundo aqui sabia disso. Mas é muito conhecida essa expressão do Senhor. Não se preocupe. E você provavelmente, no momento de turbulência, dificuldade, perdeu o emprego, uma luta, uma dívida grande, uma cirurgia, um diagnóstico, né, que te contrariou na tua expectativa, você ouviu alguém dizer, não se preocupe, vai ficar tudo bem. Como se fosse um pó mágico.
Falou, não se preocupe, resolveu o problema. Você já ouviu. E provavelmente você também já falou para alguém. Não se preocupe, Deus está no controle. É fato ou não é que você já falou? É fato ou não é que você já ouviu isso? Não se preocupe. Eu penso num evangelho racional. Eu não penso num evangelho do coração, eu penso no evangelho da mente. Eu entendo que as pessoas são diferentes, mas eu tenho uma base sólida nas Escrituras Sagradas para entender as coisas de forma racional, até acreditando que a própria fé é racional. Ela não é louca, embora ela acredite em coisas impossíveis, mas ela não é sentimental. Ela não é algo para ser vivido no mundo de Bob. A fé é algo para viver, nascer e existir a partir da mente e do raciocínio. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E nós sabemos que o ouvir está ligado à capacitação mental de pensar, raciocinar, projetar pelo que se ouve. Quando a gente ouve, as palavras não descem ao coração, elas sobem para a mente. Elas vão para a mente para se entender. E é verdade que depois elas podem descer ao coração e se sentir. Mas prioritariamente elas vão para a mente. E o Evangelho e Deus e as coisas de Deus precisam ser entendidas. Isso é verdade a ponto do apóstolo Paulo dizer que o culto deve ser racional. O culto, a vida, a devoção tem que ser inteligente. Então, às vezes, nós olhamos as coisas numa perspectiva emotiva e emocional. E nós pegamos uma palavra dessa, não se preocupe, e a tomamos emocionalmente e esquecemos de aplicar isso na realidade da vida. Como que uma mulher que perdeu o marido, e o marido era rimo de família, ela tem 40 anos, ele morreu, ela tem 8 filhos, como que ela vai acordar no dia seguinte e dizer, estou tranquila, sossegada, descansando em Deus? É fácil eu chegar lá e dizer, fica tranquilo, Deus está no controle. É fácil eu chegar lá, mas as demandas da vida continuam sobre ela, o aluguel da casa, a escola das crianças, era a única fonte de renda, aquele salário do marido, e ele não ganhava bem, e 8 filhos pode ganhar bem demais, que mesmo assim está ruim a coisa. E aquela situação está gerada, e é uma realidade. Na verdade, a gente vive uma dualidade na nossa vida cristã. O que é dualidade? Dualismo é ter duas coisas simultâneas. São coisas distintas, mas simultâneas ao mesmo tempo dentro da gente. Quer ver uma dualidade que você tem? 2 horas da tarde, na noite anterior, você dormiu mal, e você está no escritório trabalhando, e você está morrendo de vontade de dormir, mas você precisa trabalhar. Pronto, entrou uma dualidade na sua vida. Você não pode dormir, mas você quer, e você precisa trabalhar. Tem duas coisas acontecendo. Veja uma dualidade constante na minha vida. Eu não sei se é na sua, talvez o produto seja diferente, mas também é. Eu vivo com a vontade de comer pizza, e eu vivo com a vontade de emagrecer. Isso é dualidade. São duas coisas que eu vivo com as duas coisas. E que elas, de alguma forma, eu não vou dizer que elas se opõem, mas elas não combinam. Isso é dualidade. E nós vivemos uma constante dualidade em relação à preocupação. Por quê? Porque nós queremos ser como Jesus. Os verdadeiros cristãos querem parecer com Jesus na forma de sentir, na forma de pensar, na forma de agir. Eles querem não ser inquietos, preocupados. Você consegue imaginar um Jesus preocupado no tempo que ele estava aqui na terra? Ansioso, inquieto com as questões, com as demandas? Não, e nós queremos ser com Jesus. E a Bíblia até nos diz que nós temos que parecer com Jesus. Mas, por outro lado, nós também temos responsabilidades sociais e queremos ser corretos com elas. Os verdadeiros cristãos precisam ser honestos, precisam pagar suas contas, precisam honrar pessoas, precisam cuidar de suas famílias, precisam ser pessoas verdadeiras no seu comportamento, na sua atitude. E isso requer certa dose ou requer preocupação. Você já viram aquelas pessoas que não pagam nada por quê? Porque esqueceram e são desligadas?
Eu não penso nisso, venceu, eu não esqueci, cortar a luz. Cortaram a luz da minha casa. Poxa, eu nem marquei isso, eu não me preocupo com essas coisas. Eu vivo no céu, então você não precisa de luz em casa, nem de internet, a glória do Senhor ilumina a tua vida. Você não precisa. Então tem aquelas pessoas que elas são largadas. E a Bíblia diz que nós temos que ser diligentes. Provérbios 29, versículo 22, diz assim: você viu um homem diligente na sua obra, ele será colocado diante de reis e não junto com os de baixa sorte. Pessoas diligentes, dedicadas, que fazem as coisas com esmero, que pagam as contas em dias, que cumprem com seus compromissos, que cumprem os seus horários. E tudo isso demanda preocupação, ou não? Nos preocupamos com o nosso nome, nos preocupamos com as contas para pagar, nos preocupamos com a reputação que temos, nos preocupamos de como as pessoas estão nos vendo, nos preocupamos de como Deus está nos vendo, nos preocupamos com a nossa espiritualidade, ou não? Nos preocupamos em orar, jejuar, nos preocupamos em ler a Bíblia, nos preocupamos em ser correto com Deus e com as pessoas. Peraí, o Senhor diz não se preocupar. Você pode pensar assim, mas ele diz para não se preocupar, e você acabou de dizer com as coisas essenciais. E eu pergunto para você, não são essenciais essas coisas? Você ser honesto, você pagar o que deve, você ter uma palavra só nos seus lábios, você marcar e cumprir, não é alguma coisa essencial? Isso não é coisa banal. Então nós vivemos esse dualismo. De um lado nós temos expressões claras na Bíblia, não fique preocupado. E do outro nós temos também expressões claras na Bíblia, que devemos nos ocupar cuidando de coisas importantes. Para a gente compreender isso, eu gastei um pouquinho de massa cefálica, de massa cinzenta, aliás, para pensar nisso, e fui buscar, e também orei, e eu consegui entender alguma coisa no dicionário. Eu fui no Oxford, da língua portuguesa, e busquei lá a definição de preocupação. Para entender o que é preocupação, eu achei pelo menos 4 linhas, ou 4 definições. A primeira delas, que indica a preocupação como algo positivo. A primeira definição do Oxford sobre preocupação é prevenção. É prevenção. O que é prevenção? Algo positivo quando entendido como planejamento. Ou seja, uma preocupação expressa como prevenção. Eu sei que eu tenho uma eternidade para viver, um dia eu vou morrer. Hoje eu tenho 61 anos de idade, fevereiro, dia 18, grave a data, 18 de fevereiro, 41 é o sapato, 18 de fevereiro, eu faço 62 anos de idade, eu já não sou aquele garoto de 18, de 20, aquele pastor de 22 anos, de 30 anos, eu orava com 30 anos e falava, me usa, Senhor, eu não vivi ainda metade da minha vida, me usa. Hoje não dá para orar e dizer isso. Eu já oro, Senhor, eu não sei quando é que eu vou. Eu sei que eu tenho que me apresentar diante de Deus. Requer da minha vida uma preocupação preventiva, de um planejamento para a eternidade. Eu preciso viver com Jesus, eu preciso manter minha santidade, minhas vestes brancas, eu não posso me entregar ao pecado, eu não posso viver de qualquer jeito, porque eu estou preocupado em ir para o céu, no sentido de que estou planejando a eternidade, de que eu estou prevendo o que vai acontecer e agindo de forma preventiva. Isso é uma preocupação. Quando a gente recebe, os irmãos que são assalariados e tem o dia certo para receber o salário, você não recebe o salário e sai gastando. Opa, recebi, vou gastar. Você que é preventivo, que tem preocupação, você se organiza e faz um planejamento do que você pode fazer, não pode, aquele dinheiro precisa render até o próximo pagamento, então eu tenho que aplicar assim, guardar, ou isso, ou aquilo, e você planeja, isso é preventivo. Tem aqueles que fazem de qualquer jeito e vivem enrolado. Dá uma olhada para o seu irmão, talvez você acerte na música, talvez não. Só dá uma olhada, se ele ficou assim, é com ele mesmo. Tem gente que pega e gasta, nem sabe o que tem, nem sabe o que gasta. Não sabe o que está fazendo, porque não tem preocupação.
no sentido de planejamento. O sentido de planejar é uma preocupação necessária. Precisamos nos preocupar com a nossa saúde. Precisamos nos preocupar. Aí vai envolver alimentação, cuidados físicos, tudo mais que a gente tem. Tem gente despreocupada. Sabe que precisa fazer um exercício, pelo menos uma caminhada, mas não faz. Sabe que não pode comer isso e deve comer aquilo, mas não faz. Porque é uma pessoa despreocupada no que tinha que se preocupar, no que tinha que ter um tratamento preventivo, no que tinha que agir. É despreocupada. Nós precisamos nos preocupar com algumas coisas, e isso é prevenção. Olhando aqui em Lucas ainda, nós temos uma parábola, no mínimo, inquietante. Uma parábola que Jesus conta no capítulo 14, versículos 28 em diante, de Lucas. Deixa eu ver. 28 a 30. Espera aí, irmãos. 16, desculpa, Lucas 16. Versículo 1 a 13. Jesus conta a parábola do administrador infiel. O que é essa parábola? Alguém, um empregado que administrava as coisas do seu patrão, ele é um mau administrador, faltou para ele organização nisso, ele é demitido, seu patrão dá para ele aviso prévio, e daqui um mês você está na rua, você não vai trabalhar mais para mim, e ele se preocupa e diz, e agora? Eu sempre trabalhei aqui, eu não sei fazer outra coisa, o que eu vou fazer da minha vida? Aí ele começa a se preocupar com isso e ele pensa, já sei, eu vou chamar os que devem para o meu patrão, vou me tornar amigo de todo mundo, porque assim vou ter facilidade de conseguir um novo emprego. E ele chama um e diz, quanto é que você está devendo? Eu devo tanto. Então faz o seguinte, eu vou perdoar metade da tua dívida, você só vai dever tanto. O cara falou, você é o cara, que cara maravilhoso. Ele chama outro, faz a mesma coisa, e o outro fala, bacana, puxa, legal, perdoa metade da minha dívida. E assim, ele conquista o coração das outras pessoas. Isso está no versículo 3 de Lucas 16. O administrador então se pôs a pensar, que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? No versículo 4 ele diz, já sei o que vou fazer, e ele faz o que eu falei para vocês agora. Mas o que é impressionante nessa parábola é que o patrão, versículo 8, elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Elogiou aquele que se preocupou na hora do desemprego e fez algo para resolver a situação. Ele foi elogiado. Mas, depois no versículo número 16, deixa eu ver. No versículo número 8 ainda. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Porque os filhos do mundo, aí já não é a colocação do patrão, é do próprio Senhor, na parábola, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. O que é isso daqui? Na verdade, as metas são totalmente diferentes. Os filhos do mundo estão pensando nessa vida e estão planejando e buscando os resultados para essa vida. E os filhos da luz, os filhos de Deus, eles devem estar preocupados com a vida eterna e procurando planejar e ter cuidados em relação à vida eterna. E os filhos do mundo são mais dedicados no que eles têm que fazer do que os filhos da luz no que eles precisam fazer. Essa é a definição do Senhor na parábola. O que o Senhor está dizendo é sobre a necessidade de se planejar aquilo que precisa fazer, de ter essa preocupação preventiva. Ela é necessária para a nossa vida, nós precisamos ter.
O próprio Senhor Jesus, aí numa outra ilustração, agora sim em Lucas 14, ele fala de alguém que vai construir uma torre. Versículo 28 de Lucas 14: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assente, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce, não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não se preocupou, não foi capaz de terminar, não se preocupou em organizar, em planejar. Tudo isso que eu falei nesse cômputo é para dizer para você que o primeiro aspecto de preocupação é o sentido preventivo de se planejar. E a Bíblia não contradiz isso, mas diz que nós devemos nos preocupar em planejar a nossa vida, em planejar as coisas. Temos que nos preocupar, senão seremos negligentes com o que devemos fazer. Mas as outras 3 definições de preocupação do Oxford, elas sim estão relacionadas com o que Jesus falou. Não se preocupe. Vamos vê-la. Lá diz a segunda definição: uma opinião antecipada. Algo perigoso quando toma forma conclusiva. Preocupação é uma opinião antecipada. É quando a mente funciona tendo uma conclusão sobre um fato, sobre uma suposta situação, sobre algo que aconteceu, e já na mente está definido aquilo. Essa pessoa está preocupada e não deveria se preocupar, porque Jesus falou para não se preocupar. Então, me ajuda, diga para o seu irmão: não tem opinião antecipada. A Bíblia diz que nós precisamos saber ouvir partes. Veja se já não aconteceu na tua vida, com você sendo protagonista ou sendo você vítima numa situação, de que ouviu algo e tomou uma conclusão, e depois de algum tempo soube de outra coisa que mudou aquela conclusão. Isso é preocupação. É uma preocupação mental de uma forma antecipada. Antes de conhecer todos os fatos, antes de saber de tudo, já tem lá na sua mente formulada uma situação. Isso é uma mente preocupada, ocupada antecipadamente. A terceira definição do dicionário é precipitação. É quando essa primeira impressão, essa opinião antecipada, afeta o ânimo da pessoa. Tem pessoas que sofrem antes da hora. Tem pessoas que sofrem por coisas que nem vão acontecer. Por quê? Porque na opinião antecipada dela, ela já concluiu algo e ela já se precipita. Ou seja, o interior dela toma forma diante daquilo que ela precipitadamente concluiu. E aí ela é tomada por abatimento e sofrimento. Seja sincero, quantas vezes você sofreu e não precisava ter sofrido? Pense quantas vezes você sofreu e no final daquela situação você para e fala: mas não precisava, não aconteceu, não teve problema. Isso é coisa de gente preocupada. É gente preocupada que não obedece, não atenta ao que o Senhor fala. Não se preocupeis. E quarta situação definida no dicionário é uma convicção que nasce na pessoa. É uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir um sofrimento moral. Ela sofre demasiadamente e convicta daquilo que na verdade é uma preocupação apenas. É por isso que no texto que nós lemos em Mateus, capítulo 6, o último versículo que nós lemos foi esse, versículo 34. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Essa pessoa com uma convicção, uma ideia fixa antecipada,
ela está sofrendo de uma forma muito grande no seu interior por toda essa precipitação, por toda essa opinião antecipada e que faz com que ela fique inquieta no seu interior. Isso é preocupação. Deixa eu lembrar vocês uma ilustração antiga do pastor que era medroso. O pastor era assustado, ele tinha medo de cemitério. E ele não passava na frente do cemitério. Quando ele ia nas suas atividades para a igreja, outros lugares, ele tinha um cemitério perto da casa dele, ele tinha que passar, ele atravessava a calçada, ou ele dava a volta no quarteirão, mas ele não passava na frente do cemitério. Um dia ele tomou consciência e disse: eu não posso ser um pastor medroso, eu prego coragem, então eu vou enfrentar isso. E ele resolveu passar na frente do cemitério à noite. E ele está passando na porta do cemitério, quando ele olha e fala: mas eu vou passar mais apressado. Ele começou a correr na frente do cemitério, e aí ele sentiu bater nas costas dele. Ele sentiu bater nas costas. E ele: ai, agora vão me pegar. Ai, eu sabia que eu não tinha que passar. E ficou apavorado, assustado. E quanto mais ele assustava, mais ele corria. Ele já estava suando frio e ele corria e batia mais forte. Quando chegou do outro lado, não viu nada. A gravata dele tinha virado. Agora pense nessa situação fantasiosa, mas imagine o que passou na mente daquela pessoa, aquele momento de estresse, de correria, de agitação e o barulho, o coração dela palpitou, era perigoso ter um infarto, era perigoso ter algum AVC, era perigoso algum trauma maior, desnecessário. Isso é o que acontece com as pessoas preocupadas. Na verdade, você se preocupa em se despreocupar. Você se preocupa em não ser preocupado. Como é que você se preocupa? Tendo uma vida planejada, tendo uma vida organizada, tendo as coisas feitas de maneira disciplinada. Você se preocupa em não se preocupar. Não se preocupar pelos imprevistos, não se preocupar pelo que foge das suas mãos, não se preocupar com aquilo que você não tem controle, que você não pode administrar. Eu aprendi na minha vida, meus irmãos, e eu acredito que serve para vocês. Eu aprendi na base da experiência, eu aprendi na base do erro, eu aprendi na base do sofrimento, mas eu aprendi que eu devo me ocupar com aquilo que está nas minhas mãos, que eu tenho que me ocupar com aquilo que eu posso fazer, que eu tenho que gastar meus neurônios, meu tempo, minha cabeça, meus recursos, minhas lágrimas, naquilo que depende de mim, que eu decido, que eu controlo, que eu resolvo. Mas qualquer coisa que depende do tempo, que depende dos recursos, que depende das pessoas, que vem através de outros, eu não tenho que me preocupar com isso, eu não tenho que me ocupar com isso, porque não está nas minhas mãos. Eu tenho um universo de coisas para resolver e para fazer, e a sua vida é igual à minha. Você também tem um universo de coisas que está nas tuas mãos, e quando nós estamos preocupados com o que não nos cabe, nós não estamos preocupados com o que nos compete. Então nós deixamos de fazer aquilo que nos compete, para podermos ficar preocupados com o que não nos cabe. Isso vira um círculo vicioso destrutivo, aniquilador. E a pessoa que entra nesse caminho, ela fica cegada, ela não consegue enxergar, ela não consegue perceber. Ela vive com os pensamentos: mas se eu não me preocupar com isso, mas se eu não me ocupar com isso, mas se eu não pensar nisso, mas naquelas coisas que não cabem a ela. E ela acha que ela não tem como se desvencilhar disso. É por isso que o Senhor, Ele dá o princípio básico aqui em Mateus 6, nesse versículo que todo mundo conhece, 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busca o reino de Deus e a sua justiça. Se preocupe com o que está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos o cuidar da sua espiritualidade.
Está nas tuas mãos definir a tua eternidade. Está nas tuas mãos definir a tua reputação, definir a tua fama neste mundo. Está nas tuas mãos definir o teu comportamento, o uso do teu horário, da tua agenda. Está nas tuas mãos decidir o livro que você lê ou não lê. Está nas tuas mãos ir à igreja ou não ir. Está em tuas mãos decidir jejuar ou não jejuar. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Aquilo que você não consegue, não pode, não tem o que fazer, não precisa e não deve se preocupar, porque o vosso Pai que está no céu cuida de você mais do que Ele cuida das aves, mais do que Ele cuida dos lírios, das flores no campo. Ele te ama e cuida de você. O Senhor... No versículo 32, o Senhor diz: os gentios é que procuram estas coisas. Ou seja, os descrentes é que estão preocupados com as coisas que eles não devem se preocupar. Porque eles não estão preocupados com o que eles devem se ocupar e se preocupar. Então eles acabam sobrecarregados e preocupados com as coisas dessa vida. Francamente, o problema que você vive, o que está em tuas mãos para fazer? Aquela situação, o que está em tuas mãos para fazer? Se não está, então por que se preocupar? Se não é você que resolve, por que se preocupar? Tira a tua mão, deixa a mão de Deus agir naquilo que você não pode fazer nada, naquilo que não está nas tuas mãos. Deixa Deus trabalhar, não seja um opositor de Deus na tua própria vida. Porque enquanto Deus está querendo cuidar das demais coisas que vão ser acrescentadas, você está lá com os olhos nela, com as mãos nela, com o coração nela, com as emoções nela. Tira teus olhos, tira tuas emoções, tira o teu coração de tudo isso. Deixa Deus ser Deus na tua vida e cuidar de você. Deixa Deus te amar. As pessoas preocupadas não estão deixando Deus amá-las. Não estão. Elas pensam, o Senhor disse: qual de vocês, que por mais que se preocupe, pode aumentar 1 centímetro na sua estatura, ou pode aumentar um dia na sua vida? Qual de vocês que por mais se preocupem? Coisas que não estão no teu controle. Tem algum baixinho do teu lado? Se tiver, fala para ele: não está na tua mão resolver esse problema. Tem alguém com medo de morrer do teu lado? Você não sabe, mas só para também não está na tua mão resolver essa situação. Não tem. Tem coisa que não está nas tuas mãos. Mas você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo está em tuas mãos. Mas você ser uma pessoa honesta está em tuas mãos. Mas você ser uma pessoa fiel está em tuas mãos. Você ser alguém consagrado e você ser ao mesmo tempo na sociedade alguém responsável, isso está em tuas mãos. Se preocupe com o que cabe a você se preocupar. Se despreocupe daquilo que não está em tuas mãos. Para terminar, eu quero ir ao texto que li, de Marta e Maria. Muito se prega, muito se fala sobre esse texto, porque ele é bem didático. Eu quero tirar algumas lições aqui sobre as preocupações nocivas, perigosas. O Senhor está chegando na aldeia de Betânia. Marta o traz para sua casa, o convida a se hospedar. Jesus vem, não era só uma refeição, era se hospedar, diz o texto. Jesus vem, traz o seu pijama, seu ursinho de pelúcia, porque ele vai ficar hospedado lá. Chega, as irmãs estão lá, então ele não ia ficar 2, 3 horas, ia pelo menos passar de um dia para o outro. E Marta está preocupada com essa situação, e o texto mostra que Maria não está preocupada com essa situação. Marta está preocupada com a escova de dente, com o shampoo para ele tomar banho e passar no cabelo, com a cama que ele vai dormir, com o lençol, com o travesseiro. Marta está preocupada com a comida que ele vai comer. Marta está preocupada, e o texto indica que Maria toma a postura de ficar junto com Jesus, sentar perto dele
e ouvir o que ele tem para falar. E a conclusão do texto é o Senhor dizendo que Marta não escolheu bem o que fazer. Embora o que ela estava fazendo eram coisas necessárias, mas que não eram as coisas essenciais na ótica de Jesus. Jesus tinha mais desejo de tratar do coração de Marta e Maria do que ser tratado quanto às suas necessidades pessoais de hospedagem, de sono e de alimentação. E Jesus, de certa forma, nesse texto de Lucas 10, ele desaprova o comportamento de Marta e aprova o comportamento de Maria. No último versículo, o versículo 42, ou melhor, 41 e 42, o Senhor diz: Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Então ele desaprova o comportamento de Marta. E ele aprova o de Maria, dizendo: Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. A questão é, com o que você está vivendo? Com a boa parte? Ou com aquilo que, por mais importante aos seus olhos seja, não é a boa parte? Marta representa aquela que se preocupa de forma nociva. E eu percebo aqui pelo menos 4 comportamentos dela, que também se refletem na vida de todos que se preocupam de forma nociva para a sua própria vida. Primeiro, ela embaça o sentido real de espiritualidade. Ela confunde serviço com espiritualidade. Marta hospedou Jesus em sua casa, diz o versículo 38. Ela pensa que a espiritualidade dela é medida pelo serviço que ela está fazendo para o Senhor. Seria mais ou menos aquela pessoa que pensa que porque ela está engajada em ministérios na igreja, ela é espiritual. Ela participa de uma atividade ou de outra, ou de várias, e pensa, porque eu estou nesses ministérios fazendo o trabalho, eu sou espiritual. Marta representa essa pessoa. Não que se não se deva se envolver em ministérios, mas isso não deve ocupar o sentido de espiritualidade na mente da pessoa. Não é porque está exercendo o ministério que tem intimidade com o Senhor. É um requisito para o ministério bem-sucedido a intimidade com o Senhor. Mas o serviço em si não patenteia a espiritualidade. E Marta se equivoca nisso. Ela não absorve de Jesus, embora ela serve Jesus. Ela está fazendo o que Jesus precisa e quer, até quer. Mas ela não está absorvendo e recebendo o que Jesus dá. Ela não está se divertindo no ministério. Esse é um segredo para quem está no ministério: se divertir, não no sentido da curtição irresponsável, mas no sentido da alegria, do prazer, se divertir fazendo. E o reflexo do comportamento dela e do emocional dela mostra que ela não está se divertindo no ministério. Não, ela não está. Porque ela está preocupada, Jesus diz, com muitas coisas. Segundo, uma pessoa que tem uma preocupação nociva, o seu interior é agitado. Ela fica com uma agitação interior. Versículo 40, Marta agitava-se de um lado para o outro. O que ela fazia, e porque ela não se divertia no ministério, tumultuava o seu interior, mexia com as suas emoções a ponto de deixá-la inquieta, impaciente. Ela estava incomodada. Ela servia ao Senhor e estava incomodada. Nós precisamos nos divertir naquilo que nós fazemos para o Senhor. Guarde isso, no sentido de prazer e satisfação. De servir ao Senhor. Tem pessoas que vêm para a igreja, para o culto, e não se divertem no culto. Tem que se divertir no culto. Tem gente que vem com a carranca da obrigação, com a carranca da necessidade espiritual, com a carranca do dever a cumprir, e não se diverte no culto ao Senhor, no serviço ao Senhor. Fica agitado por dentro. Essa pessoa preocupada vai ficando por dentro tumultuada. Terceiro, e aí é o mais prático das coisas,
Essa pessoa preocupada, agitada no seu interior, que não se diverte no serviço do Senhor, ela começa a prejudicar os seus relacionamentos. Por quê? Porque se torna uma pessoa questionadora dos outros. Veja, a atenção dela está nos outros. No versículo número 40, Marta consegue ao mesmo tempo arrumar problema com a sua irmã e com Jesus. Olha o que ela faz. O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Veja, ela está de mal no seu coração com a sua irmã. Essa folgada não serve, não faz, eu estou aqui trabalhando, não quer nada, não se dedica, não se esforça, essa não quer nada, veja, enquanto ela está servindo o Senhor, quando o nosso serviço para o Senhor é servir pessoas, ela está se indispondo com pessoas, criando um questionamento sobre pessoas, e ao mesmo tempo ela está questionando o Senhor, e o Senhor não faz nada? E o Senhor não resolve isso, e o Senhor não inquieta, o Senhor não dá uma doença nela para ela se tocar, o Senhor não castiga ela, o Senhor não pune ela, o Senhor não resolve o problema porque ela não faz nada, o Senhor não chama a atenção dela, o Senhor não dá. Tem pessoas que estão assim preocupadas, ficam agitadas por dentro, e aí se tornam pessoas destruidoras de relacionamentos. Elas destroem relacionamento com os outros e automaticamente estão destruindo o seu relacionamento com o Senhor. E não percebe. E a última característica é que perde o discernimento do que é melhor. Versículo 41 e 42, Jesus diz: você anda inquieta, se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Sua irmã escolheu o que é melhor. Ou seja, ela não sabe discernir o que é melhor. Ela não consegue compreender. Bom, resumo tudo isso daqui, voltando para Mateus 6, versículo 33. Todo mundo conhece. Busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus resume todas as nossas preocupações com isso. Em outras palavras, se você cuidar da tua alma, se você cuidar do teu interior, da tua fé, da tua espiritualidade, as outras coisas vão se encaixar. As outras coisas vão ser resolvidas. Se você ficar preocupado com as outras coisas, você está tomando para si uma responsabilidade que você não tem como cumprir. Daqui a pouco você está precisando de tratamento clínico, daqui a pouco está precisando de tratamento espiritual, porque você está se entregando ao que não cabe para você, se preocupando com o que não deve se preocupar, com o que não está em tuas mãos. Buscar o reino não nos exime das responsabilidades sociais que nós temos, familiares, com pessoas, nas instituições que nós participamos. Mas pessoas responsáveis, que se preocupam com o planejamento, se preocupam de uma forma preventiva, entre o que deve fazer e até o que não deve fazer, e se preocupam com isso, são pessoas que estão buscando o reino, são responsáveis. Agora, as outras pessoas, as fracas, que não buscam o reino de Deus, vivem preocupadas com as coisas dessa vida. E eu quero te convidar a pensar nisso, se você não está sendo uma pessoa fraca espiritualmente. Porque quando diante de um Senhor como o nosso Senhor, grande, poderoso, amoroso, tantas promessas sobre nós de cuidado e proteção, tanto eternas como para esse tempo presente. E quando uma mosca cai no nosso bolo, a gente fica desesperado. Ou quando vem um diagnóstico de morte, a gente fica desesperado. Não importa uma coisa banal ou uma coisa tremenda. Esse desespero é reflexo de estar diminuindo o conceito de Deus na nossa vida. Deus é poderoso para cuidar dos teus problemas, das coisas que causam preocupação na sua vida, com as quais você não deveria se preocupar, porque não estão em tuas mãos. Senhor, todos nós, Senhor, sem exceção, temos uma tendência muito grande
a ocupar nossa mente e com isso nosso tempo, nossas emoções, nossos sentimentos com coisas que não estão em nossa mão resolver, que de fato não temos o que fazer. E alguns de nós em algum momento percebem isso e vive essa situação e chegou hoje aqui vivendo essa situação e toma essa palavra que preguei como uma palavra que o Senhor expressa o teu amor por eles, por elas, para falar que não precisam se preocupar. O Senhor está cuidando disso. Que é necessário sim se preocupar, mas com aquilo que está em suas mãos para fazer. E diante dessa atitude de se colocarem em pé agora em reconhecimento público, de que hoje especificamente estão vivendo essa situação, e de que estão dispostas a receber o teu tratamento por essa palavra, e a terem uma postura diferente, uma postura, um comportamento, uma decisão, de uma atitude diferente. E agora então eu lhe peço para a efetividade dessa mensagem, como uma palavra tua que veio para nós hoje, e não uma mera especulação humana, eu lhe peço que agora haja no mundo espiritual um revertério da situação, e de alguma forma essa pessoa seja apaziguada, pela certeza de que tem um pai que cuida de tudo, de que ela não é um gentil, uma gentia, que precisa se ocupar e se preocupar com essas coisas, mas o pai cuida de tudo. Dá essa resposta a todos que se levantaram. Eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.